Este é o Para Além do Artigo, o podcast da Revista de Saúde Pública. Eu sou a Mariana Dolce e, no episódio de hoje, a conversa é sobre envelhecimento saudável do cérebro. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Hoje, mais de 32 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais, um crescimento expressivo em pouco mais de uma década. A expectativa de vida voltou a subir e já ultrapassa os 76 anos. Estamos vivendo mais. Isso coloca uma pergunta cada vez mais central: como estamos envelhecendo cognitivamente? Para falar sobre isso, convidamos dois pesquisadores que vêm analisando a trajetória cognitiva de adultos brasileiros a partir de dados do ELSA Brasil e das análises mais recentes voltadas à saúde cerebral. Então, vou apresentar os nossos convidados. Recebo o Itamar de Souza Santos, professor da Faculdade de Medicina da USP, médico epidemiologista, com ampla experiência em estudos longitudinais e em análise de fatores de risco ao longo do curso de vida. Integrante do ELSA Brasil desde suas primeiras fases, ele tem se dedicado a investigar como as condições clínicas e determinantes sociais se acumulam ao longo do tempo e impactam desfechos em saúde na população adulta brasileira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mariana. E recebo também a Alessandra Carvalho Goulart, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, médica e pesquisadora com produção expressiva na área de doenças crônicas e desfechos cognitivos. No ELSA Brasil, tem atuado nas análises que integram avaliação clínica, marcadores biológicos e desempenho cognitivo, contribuindo para compreender como o cérebro envelhece na realidade brasileira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Mariana. Bom, para começar, antes da gente falar, né, dos assuntos sérios que a gente precisa conversar sempre, a curiosidade é o que move a pesquisa, mas ela também move a vida. Do cotidiano, o que ainda desperta a curiosidade de vocês fora da ciência? Começar? Sim. As minhas, no geral, né, as minhas perguntas de pesquisa, elas vêm do cotidiano mesmo, né? Enfim, um exemplo, a gente começou a trabalhar bastante com a parte de enxaqueca, de cefaleias, por quê? Porque eu e a Isabela, né, outra pesquisadora também que participou do podcast, a gente tem enxaqueca. Aí a gente começou a falar, nossa, mas a enxaqueca, ela tá ligada ao quê? A que fatores? Então aí a gente começa a evoluir nessas questões e, por exemplo, hoje me preocupa muito sobre a saúde cerebral da mulher envolvendo a enxaqueca. O uso da terapia de reposição hormonal e a enxaqueca, mas aí vai além da enxaqueca. Aí faz uma intersecção com o ELSA cérebro, porque a gente faz ressonância nas mulheres, né, do ELSA Brasil, não só das mulheres, mas dos participantes do Centro São Paulo, e, e a gente começou a observar que a terapia de reposição hormonal pode ter uma associação com doença de pequenos vasos cerebrais. Então a gente começa a tirar essas questões do dia a dia, um exemplo que eu estou expressando aqui, e começa a investigar as questões de pesquisa. Então, assim, ao meu ver, vem muito das dúvidas que a gente tem no cotidiano, que a gente discute entre nós, grupo de pesquisa, e aí acaba realmente deflagrando uma pesquisa, e a gente já tem uma série de estudos, por exemplo, sobre enxaqueca, e a ideia agora é fazer essa sequência de investigação sobre envelhecimento. Não só sobre envelhecimento com doença, porque todo mundo fica preocupado, como envelhecer sem deteriorar a máquina cerebral, no caso, desenvolver demência, né, que é a principal doença neurodegenerativa, AVC, enfim. Mas, assim, como envelhecer de forma saudável, como envelhecer o cérebro de forma saudável, como é o cérebro da mulher na menopausa. Então, essas questões, elas já vêm de algumas questões que eu mesmo tenho na dúvida e a gente tenta aí desvendar aí, né, nos nossos projetos, pelo menos eu particularmente uso muito questão da vida E o mesmo, que né? que você faz fora da academia? Tem uma coisa, tem um hobby? Tem. Hoje, por exemplo, eu cheguei um pouco atrasada, porque eu tenho um hobby barra vício, né? Mas é bom, que é atividade física. Ah, ótimo. Então, pronto, dentro da atividade física, o que que a gente estuda bastante? Qual é o papel, de fato, e a magnitude da atividade física no envelhecimento? Então, a gente sabe cada vez mais que a atividade física, ela anula ou atenua alguns riscos relacionados à saúde. Então, um dos objetivos que eu tenho, além desses
poucos que eu falei agora, é, por exemplo, avaliar a questão da atividade física dos participantes, por exemplo, do Elsa, como está o cérebro dele, como eles envelhecem, como as pessoas que têm um ritmo de atividade física, no mínimo, que a gente chama, né, que já é uma proteção cardiovascular, 150 minutos por semana de atividades moderadas ou 75 de atividades vigorosas, como que é o cérebro dessas pessoas que mantém esse Hum. ritmo de atividade física ao longo da vida? Quando elas começaram a fazer atividade física? Outra coisa que eu noto, se eu começar uma atividade física já após, por exemplo, os 50 anos, vai ter um efeito, mas qual é o efeito comparativo se eu tenho atividade física desde a infância e da adolescência? Então, assim, eu pratico atividade física desde que eu sou criança, de várias formas, e assim, eu tento encaixar de qualquer forma a atividade física. E o sono, Hum. esse também. As pessoas me perguntam: "Qual é o seu hobby?", eu brinco às vezes: "Sono", Dormir. porque a gente acaba dormindo pouco, porque a gente tem muitas atividades, Sim. né. Mas no próprio Elsa cérebro, sempre vou fazendo esse paralelo, porque eu fico pensando quanto é importante dormir, mas a gente não tem noção quanto que isso implica de fato nas estruturas cerebrais. Como pode estar prejudicando uma estrutura cerebral, por exemplo, se você não tem o sono adequado. Uhum. Então, por exemplo, dados preliminares agora do Elsa cérebro, a gente conseguiu ver uma associação positiva com quem Hum, dormia menos do que 8 horas, de 7 a 8 horas por dia, né, porque a gente considera aí os pilares de vida saudável, que é a dieta, atividade física, sono e os fatores de saúde, que é o controle de peso, tabagismo, enfim, colesterol. E a gente notou que, dentre todos esses fatores, que a gente chama de Life Essential Weight, né, preconizados aí, pela American Heart Association, o sono foi o único que teve uma associação, eh de lesão com lesão cerebral. Quem dormia menos, na verdade, uma associação inversa, né, quer dizer, uma associação de risco, de quem dormia menos do que 8, 7 horas por dia com doença de pequenos vasos. Um dos sinais de doença de pequenos vasos já identificado na ressonância. Então, assim, a gente vai pensando que algumas coisas de fato fazem mal, não são legais para a nossa saúde, para a nossa longevidade, mas agora é enxergar realmente estruturalmente e no futuro funcionalmente que o cérebro vai sofrendo esses efeitos de ações que a gente sabe que deveria tomar, mas, né, não acaba não aderindo a boas práticas, né, é muito interessante e alarmante, né, de alguma forma, né. Sim, então ela faz exercício pensando já na E Já fico pensando, pesquisa, no faz a cérebro, no que faz além da sono. academia, academia. Academia. Essa Você também tem isso? não com Não academia, com academia. mas eu tenho um hobby também, é interessante que a gente vai levando também as coisas para aquilo que a gente estuda, né. O meu hobby é bem diferente, são jogos de tabuleiro, Ah, né, nossa, que então é bem diferente. interessante. Gosto bastante, né, tem um grupo grande de amigos que jogam também, se encontram. E é muito interessante também a gente, como a Alessandra falou, né, a gente acaba enxergando um pouco do que faz a pesquisa. Eu acho muito interessante isso. Nossa, mas como que aquela pessoa conseguiu engendrar aquele jogo de tal forma que as coisas se encaixam, aquilo conta uma história, eventualmente, né? Você vê assim, nossa, mas como que a pessoa conseguiu criar isso e te envolver, né? Isso é muito interessante. E fora que também entrando na questão da principal, né, da cognição, assim, também é um tipo de exercício até para interação Com social, né, para o certeza. treino, e que mesmo nos nossos hobbies, a gente vai procurando também coisas que nos chamam no dia a dia da ciência também, né? Sim. E Mas esses o meu é jogos, esse. mas é tipo xadrez, essas Ah, coisas? de todos os jeitos. Mais os jogos modernos, né? Então, tem Certo. mais ou menos uns 20, 30 anos que virou mesmo uma indústria, né? E tem lançamentos de jogos novos com frequência. Então tem desde esses clássicos, né? Xadrez, né, mas hoje em dia tem muitos e que simulam Sim. histórias mesmo, né? Sim, sim. Criação de civilização, eh, enfim, até jogos que dependem mais da sorte, né? Jogos econômicos, que você vai construindo Sim, Sim, um determinado, né, uma fábrica, alguma coisa que você sim. tem que, para quem joga, criando a sua estratégia,
Isso é um exercício, né, Sim, também mas já para se falava do xadrez há muito tinha na escola, não era assim? sim, Para sim. desenvolvimento até, né, de E isso retornou, né, talvez na escola do Tom também, o Sim, meu filho sim. faz xadrez na ah, escola ainda como tem? disciplina. Ele Ah, Ah, ele agora, eh, ele gosta de xadrez, então ele seguiu, né, mas quando ele estava no Fundamental 1, era uma disciplina. olha só. Então, ao longo dos que 4 legal, anos do né? Fundamental 1, ele fez. Agora no 2 ele continua porque gosta. Sim, aí pegou gosto, Aí né, não pegou é mais gosto e disciplina. segue. Puxa, É, interessantíssimo, adorei. É. E hoje, nos dias que as crianças só ficam nos games, exato. eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu ganhei de presente dele jogos para o Thomas. Ele falou: olha, entrega para o Thomas. Ele Isso. adora também, mas agora ele também tá no esporte, né? É tudo na casa vai guiando que eu acho que os pais acabam fazendo, né? Claro, claro, e faz toda a diferença, né. É, Antes da gente falar do Elsa em específico, vocês falaram, né, dessa coisa de que a gente acaba fazendo também como hobby coisas que estão ligadas à nossa profissão, não tem muito como escapar, Sim. né. é, Mas eu fico pensando, por exemplo, a gente tem lido muito sobre o caso do Bruce Willis, por exemplo, né, ou do Maurício Cupruzzi aqui no Brasil, sim, né, e que cai um pouco esse mito de que a demência é uma coisa que só vai vir na velhice, né, quer dizer, você vê um grande astro como o Bruce Willis, né, e ele já está numa fase bem complicada da doença, né, tem uma história que parece que a família depois vai doar o cérebro para estudo e tal. Então eu acho que isso é uma coisa que também confronta vocês o tempo todo, até com perguntas, né, dos próprios alunos, ou então Sim, quando a gente lê a notícia, você fala: "Puxa, a gente precisa falar mais sobre isso", né, é, para caírem sim. os mitos também, né. é, é, É. É, e embora também, Maria, eu concordo com você, né, às vezes esses casos, eles isso para qualquer área, né, da clínica, da medicina, da saúde como um todo, eles chamam bastante atenção, né, até por serem Sim. inesperados, né. Eh, mas às vezes, justamente porque eles são mais raros, eles levam também a uma percepção, às vezes um pouco equivocada, Hum. que uma pessoa que não tem tanto risco daquela doença passa a achar que ela está Que sob um ela risco tem. grande, sim. porque vê aquele caso, entre aspas, Documentado, né? diferente. E isso que é real, obviamente, é real, acontece, mas a gente tem até que ter um pouco de cuidado na hora de fazer essa comunicação, né? Nós cientistas, na hora de fazer essa comunicação, para também não exagerar na percepção de risco, Aham. né? Sim. Porque isso também leva a outros problemas, né? Essa coisa da pesquisa fácil, por exemplo, você jogar lá, né, jogar num Exatamente, buscador, e aí começa essa história de que todo mundo vai ter. Isso é um exatamente, problema né? para E, vocês. e é claro que a repercussão que o caso tem, ele vai compor também a percepção daquela pessoa, Sim, né? Então, Sim, existe uma repercussão grande e ela fala, nossa, eu também tenho a mesma idade dele, eu posso ter tal doença, né? exatamente. E- A raridade acaba se destacando. E a pessoa que uhum, pensa acaba transformando a raridade numa coisa que pode ser comum no dia a dia dele, e não é o caso. uhum, O que é o caso que a gente vem observando é o envelhecimento populacional e o aumento de doenças neurodegenerativas. uhum. A gente conseguiu controlar aí a mortalidade cardiovascular no geral no mundo, que eu discuto muito isso com os alunos, né, inclusive no Brasil, mas a gente vê uma ascendência das doenças neurodegenerativas ainda não controladas, efeito do envelhecimento. Uhum. Obviamente, nesse meio, vão ter alguns casos de pessoas com demências, em idades mais precoces, não esperadas, em torno dos 50 anos? Sim, mas não é o habitual. Sim. Outra coisa que eu vejo, já complementando o que o Itamar está falando, é o medo das pessoas ficarem dementes, né? Então, ela não tem nada, mas eu tenho medo. Então, ela não tolera nenhuma perda cognitiva que seria o esperado para a idade. Então, eles me procuram muito dentro do estudo Elsa, falam, como está meu cérebro? Se eu Uhum, falo que o cérebro tá bom, eles começam já, mas já esqueço nomes, eu já uhum. várias queixas normais da queda cognitiva. A gente Olha. também esquece, né? Então não é que você esqueceu da pessoa, você esqueceu o nome da pessoa. Você não lembra direito como chega naquela rua. Principalmente no ambiente universitário, porque o Elza Brasil, só fazendo parênteses, né, aqui, ele é um estudo multicêntrico em 6 centros no Brasil, nas principais universidades e instituição de pesquisa, né. Então o que que acontece? Eles vivem naquele meio acadêmico, naquele meio científico, então para eles é muito mais, brutal perceber essa perda da cognição leve.
fica meio que intolerante, sabe? Uhum. Então, eu vejo que muitos participam do estudo querendo uma resposta para essa perda cognitiva leve que tem. Então, acaba sendo uma medicalização, uma questão de tornar em doença, uma coisa que, na verdade, é parte do processo de envelhecimento. Exatamente, porque eu acho que talvez nem seja perda cognitiva em si, né, mas uma diminuição de performance, né? Sim, Ela pronto, não é, perfeito. né, uma diminuição de performance que ainda está absolutamente acima da média, Sim, né? mas não Tá interessa, eles absolutamente não o admitem. que é necessário para o dia a dia para fazer as atividades da pessoa, mas acho que essa hipervigilância, Isso. eu acho que para performance cognitiva isso é muito marcante, acontece em outras áreas também, né? A pessoa ficar hipervigilante e achar que, nossa, Hipervigilante. realmente estou piorando, É, eu devia estar melhor do que eu estou, não estou fazendo o suficiente, vem uma culpabilização também, isso. que também é importante Que pode ter um saber. remédio mágico, uma solução Também. mágica. Aí eu já aproveito a oportunidade para falar de novo dos bons hábitos de vida e controle dos fatores de Por risco. favor. Não tem, não, e não tem Não tem segredo. Você segredo. tem atividade física, um bom sono. Então, eu falo também para os participantes os nossos achados preliminares e como isso interfere na saúde do cérebro. O cérebro é um órgão bastante plástico, vamos dizer assim, né? Tem uma neuroplasticidade, eu gosto bastante de estudar o cérebro por causa disso, mas ele sofre muito mais do que uma artéria maior, né? Uma carótida, uma coronária. Eu sempre faço essa analogia porque são os pequenos vasos cerebrais que você não vai sentir agora, mas que se no futuro você continuar não dormindo bem, não fazendo atividade física, não se preocupando com a sua dieta, né? Uma dieta saudável. Hoje a gente te fala muito da questão dos ultraprocessados, também é uma coisa que a gente vai estudar, né? Em relação da saúde do cérebro também. Enfim, não controle dos principais fatores de risco, né? O peso, o controle glicêmico, a pressão arterial, principalmente a sistólica. Então, entra de novo aí a questão da dieta, a cessação do tabagismo. Tudo isso, não controlado ao longo da vida, vai gerar um produto ali, Uhum. né? E aí, no cérebro, estruturalmente, funcionalmente. Não necessariamente a pessoa vai ter a manifestação dessas alterações. Isso é outra coisa que eu explico. Mas se você quer envelhecer bem, no geral, não só do cérebro, mas funcionalmente, você tem que reavaliar suas escolhas, né? Não começou bem, mas não precisa terminar mal. Uhum. Então é Uhum. sempre isso que eu tento pontuar a eles. Aí eles caem na real, "Ah, então não é tão difícil. Não, não é tão difícil, mas, mas É, acaba sendo, mas né? vocês têm um desafio que eu acho que a gente conversou, né, com a Isabela e com o Paulo aqui também, que é essa questão do vocês são cientistas, vocês estão produzindo os dados, mas também a gente precisa comunicar. Isso. E às vezes a gente não tem Exato, pernas para comunicar, né? Então é exato. difícil, porque muito disso poderia ser hábitos de prevenção, ou coisa, mas a gente tem que explicar, e tem que explicar muitas vezes, de formas Muitas vezes. diferentes, para Isso. diferentes públicos, Isso. né? Isso é um desafio, né? Exato, e até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, né, Mariana? Até a competição que existe pela atenção das pessoas, né? Que você Sim, possa, que aquela pessoa se interesse por aquele conteúdo, então você tem um formato que a pessoa consiga também se veja compelida a consumir, vamos dizer assim, sim, né? Que seja atrativo para ela e que, em geral, você vai ter muito pouco tempo da atenção dela e você, naquele momento, tem que conseguir passar o recado principal. Sim. Eu exato. acho que isso é um desafio enorme e que, de fato, a gente ainda não sabe exatamente como resolver, né? Acho que todo mundo fez esse diagnóstico está muito claro, Sim. mas ainda a solução disso é bastante Porque a difícil. gente, quando a gente vem estudando isso aqui na revista, a gente percebe que a fake news ela espalha rápido porque ela é simples, Uhum. né? A linguagem é simples. Então, esse também é um desafio nosso da academia, que é o extramuros, né? Como que a gente vai traduzir os nossos termos para que as pessoas se Exato. interessem por isso, né? E a gente acaba cometendo uma série, as pessoas cometem uma série de equívocos ao procurarem por diagnósticos em buscadores, né? Já chegam com o Sim. diagnóstico no médico, não é? Então, tipo assim, Sim. estou com demência, estou, né? Então, realmente é um desafio, assim, né? E essa questão do cérebro é um assunto que não cai da Sim, moda. Não. sim. É, não cai da E, e- moda. e a informação, como um todo, ela está muito fácil. Sim. O que não quer dizer que tudo é boa informação, né? Mas a Isso. pessoa vai, pega informação
muito facilmente. Então, a gente estava falando, dando exemplo de casos que são pouco usuais, né, casos que são mais raros, e aquilo interferir na dinâmica social mesmo, né, porque é isso, tem uma repercussão. Quem é mais antigo vai lembrar de quando teve o falecimento do jogador de futebol, né, a parada cardíaca do jogador do São Caetano, Sim. isso já tem quase 30 anos, acho que 20 ou 30 anos. É, e isso, claro, uma Nossa. pessoa jovem, atleta, que absolutamente tinha nada que indicasse risco Sim. para uma, né, para uma Um parada evento, né? cardíaca, né, um evento cardiovascular como ele teve. Aquilo gerou uma dinâmica social que muitas pessoas ficaram preocupadas. Sim. Falaram, nossa, mas eu sou jovem, será que eu tenho que ficar vigilante, fazer exames e ir atrás disso? Numa época em que rede social a gente tinha o Orkut, né, não Exatamente. tinha inteligência artificial, e eu acho que esse desafio vai ficando cada vez maior. A Sim. gente ainda não sabe exatamente como resolver. Uhum. E existe um grande risco mesmo, assim, das pessoas, eh, de alguns assuntos irem dominando, né? E a pessoa, nessa sede por informação, acaba caindo na informação errada Sim. e se prejudicando por isso também. Sim, É. sim, é muito complicado. E assim, a gente continua a investigação, né? Se a gente soubesse o que a gente não estava procurando, a gente não estava procurando, né? Então, isso é uma outra coisa que também o público, o leigo, às vezes não entende quando a gente fala. Mas você disse isso naquela época. Que época que eu disse isso? Agora não é mais isso. Já mudou. O conhecimento ele é dinâmico, Lógico. né? Então, por exemplo, voltando à questão da saúde cerebral da mulher, só exemplificando aí, né? Tirando um pouquinho da questão da demência. A mulher, ela sofre com o envelhecer, né? A gente percebe isso muito mais às vezes do que o homem da questão Sim. hormonal. Então, a dúvida, repõe, não repõe hormônio? Tem uma linha que fala que tem que fazer essa reposição hormonal antes dos sintomas começarem, antes do down regulation dos receptores. Não repõe porque aumenta o risco cardiovascular, pode dar lesão cerebral. Então, quer dizer, isso ainda está muito dinâmico, a gente ainda está conhecendo isso. A gente sabe que tem estudos que comprovam que dependendo do grupo de mulheres, do tipo da administração do hormônio, né, do tempo que você usa, sim, está envolvido com risco cardiovascular e alguns tipos de câncer, câncer de mama, tudo. Então, quer dizer, você disseminar e falar, bom, eu quero ficar jovem, vamos dar hormônio para tudo, hormônio é uma loucura. Sim. Cadê o conhecimento que a gente tinha antes? Ele não se quebrou. A gente Uhum. tem que balizar esse, né, esse conhecimento, porque hoje as pessoas, aí eu fico pensando, elas estão muito intolerantes em relação ao sintoma. Não é que eu quero que o meu paciente sofra, mas ele tem que entender que a gente precisa do conhecimento maior, e isso tem que ser discutido com o médico paciente, depende da pesquisa, para a gente poder fazer o melhor tratamento possível, para você não ir para o contrário, né? Para lesar a saúde do paciente. E eles Uhum. querem respostas rápidas, eles não querem envelhecer, eu digo eles, as pessoas no geral, né, elas Uhum. têm medo do envelhecimento, né, porque o envelhecimento, você já liga o envelhecimento com o sofrimento, Sim. e não é assim. E cadê o seu conhecimento? Cadê a sua experiência? Cadê as coisas que você pode curtir melhor que antes, quando você era jovem, você nem sabia como curtir, né, hoje você sabe, mas eu não aproveito, aí eu já vou lá, é aquela ansiedade antecipatória da velhice. Eu chamaria assim, Sim, as né. pessoas sofrem, né, antes de acontecer até, né, as Que coisas. é um mal da humanidade, essa ansiedade Sim, sim, a antecipatória, pressa. né, a pressa Sim, de acontecer. sim, sim. Nem é ainda e já está curtindo que vou ter uma velhice ruim. Como que você sabe que você vai ter uma É, velhice sim, ruim? claro. Raras pessoas falam para mim que estão curtindo a velhice, raras. E é Imagino. uma coisa que me chama atenção, né. Mas quem fala, fala eu fico muito feliz da pessoa ter percebido o que que ela pode captar dessa fase, porque todas as Sim, fases têm coisas boas, né. sim, claro, claro, claro. Então vamos falar um pouco dos dados, não é? Professor, quando olhamos para os dados brasileiros, o comprometimento cognitivo se distribui de forma relativamente homogênea ou há diferenças marcantes entre regiões, grupos raciais ou níveis de escolaridade? Aí, Mariana, tem, como a professora Alessandra já ressaltou, para demências, como geral, ela está muito ligada ao envelhecimento, né? Uhum. Então, a hora que a gente vê, por exemplo, a distribuição entre as regiões do país, isso,
a idade, né, ou a expectativa de vida em cada uma das regiões acaba influenciando muito Uhum. nessa taxa. A hora que a gente ajusta para estrutura populacional, não tem tanta diferença entre as regiões como um todo, né? Principalmente marcado pela estrutura etária. E se a gente olha a taxa bruta, realmente a gente vai ter mais no Sudeste e Sul, menos na região Norte, mas principalmente por causa da alteração das pirâmides etárias diferentes, né? Tem uma ligação grande com educação formal, né, com nível educacional. Uhum. Então isso é bem nítido. Acho que se tivesse que destacar, né, ali um fator de risco maior é o nível educacional, Sim. né? E com isso também o que acompanha um nível educacional mais baixo também vão aparecer como grupos que tenham uma incidência maior das demências, né? A professora Alessandra também já destacou, né? A gente tem aí dois grandes grupos de demências, né? Um que é a demência de Alzheimer, que seria ambas são neurodegenerativas, né? Mas que seria essa degeneração mais clássica. E as demências vasculares, que aí Isso. por uma lesão vascular você tem um infarto cerebral Uhum. e tem perda de função devido àquele infarto. E aí os fatores de risco são muito voltados para as doenças cardiovasculares mesmo. Então, os grupos que tiverem maior incidência de obesidade, Sim. de hipertensão, então, hoje em dia a gente reconhece bastante o papel do sono na saúde cardiovascular, Sim. Sim. falta de atividade física, tabagismo é muito importante, uso de Uhum. álcool também para De álcool Até a cognição. também. saúde bucal, né, que causa problemas cardíacos também, né, as pessoas não cuidam, acabam Estão desenvolvendo uma muito infecção. associados, exatamente, estão muito associados, né? E até algo que na própria prática clínica, quando alguém tem que fazer uma cirurgia cardíaca, né? Você tem que fazer também Olha o só. cuidado oral, porque você predispõe infecção, e É. geralmente são infecções E as graves. pessoas não fazem Sim. ideia disso, né, de que existe essa ligação tão É, profunda entre as 2 coisas, né, impressionante. sim, Sim. Impressionante, sim. impressionante. Muito bom. Professora, no Elsa Brasil, quando vocês acompanham as mesmas pessoas ao longo do tempo, o que aparece mais como determinante nas trajetórias cognitivas? São fatores biológicos, sociais, educacionais? Que tem mais peso? Nós estamos ainda estudando, mas assim, são vários fatores, né? Porque se eu pensar no mundo das doenças crônicas, eu sempre falo também para os alunos que elas são complexas, né? É Uhum. multifatorial. Então a gente observa sim que tem o fator educacional, como já dito, todos esses fatores cardiovasculares, eles podem ter relação. Então, se a gente vê a trajetória cognitiva das várias publicações que a gente tem ao longo do ELS aí, a gente abordou tudo praticamente, né, enfim, e a gente continua descobrindo mais coisas relacionadas com a questão da cognição. Então, a gente viu uma sugestão aí de eventualmente enxaqueca pode estar relacionado com alguma parte de prejuízo cognitivo, memória, então além dos fatores cardiovasculares, os hábitos de vida, eu acho que é mais é isso. Tem mais alguma É, coisa que você eu agora lembrei lembra? até um, um, E um MT, estudo acho que do daí também, né, Elsa também. especialmente carote, a Sim, gente estuda quase tudo, né. e aí acaba entrando, né, nos fatores de risco cardiovasculares. É, Acho doença que subclínica, né. É. e agora até entrando num estudo que tem no Elsa também, tem outras coortes, né? Mas o papel da disfunção auditiva. Acho Ah, que isso sim, também também. é algo bastante interessante, assim, né? É, não se sabe exatamente por quê, né? Mas agora parece que tem surgido também, mesmo com deficiência visual, né? Mas essa dificuldade de captar o estímulo, né? Que Sim, talvez leve a uma diminuição da da própria interação interação. com o meio, é. Isso também é um Caramba. Fator de fator risco de risco cognitivo, para desenvolvimento cognitivo. de declínio cognitivo. E pegando como exemplo, né, deficiência auditiva, é algo que mexe tanto com a qualidade de vida da pessoa como um todo, Claro. Sim, né? E a gente às vezes dá até não pouca importância, mas menos importância do que do que deveria deveríamos, é. para algo que realmente impacta bastante a qualidade de vida e se mostra como um fator de risco, né, para o desenvolvimento de déficit cognitivo, É, né? Tem um trabalho que é de outra professora, Alessandra, que é da fonoaudiologia aqui da USP isso, também, isso. Alessandra Samelli, Velho. mostrando isso também no ELSA, a relação da audiometria com
Nossa, piora. interessantíssimo, cognitiva. interessantíssimo. E hoje o estímulo é muito grande, né? O tempo todo a gente é muito estimulado, a gente é hiperestimulado o tempo todo, Exato, né? exato. E a pessoa, quando ela não consegue mais interagir, ela já começa a ficar. A impressão que dá é essa, assim, né? A pessoa que tem uma restrição social, até uma rede mais restrita, pessoas que têm déficit auditivo, déficit visual também. Essa pessoa, claro, aqui entra um pouco de especulação, né? Mas eu Sim. acho que é bem essa explicação da interação. Né? Assim, É, ela passa a reagir menos com o meio, né? Interagir sim, menos com o meio, e isso parece ter um efeito a longo prazo ruim. exatamente. Ah, É uma série de estudos, né, não só no ELSA, em outros cursos também, mas que a gente acaba abordando realmente a cognição do ponto de vista multifatorial, né. Então, além do envelhecimento, além da sim. questão da base Uhum. educacional. Então, a pessoa pode ter tudo isso, mas se ela também tiver essas outras questões, provavelmente vão impactar em alguma área ali cognitiva, memória, fluência, enfim. E uma coisa interessante que a gente observou, né, que no ELSA, por uma questão de viés de sobrevida também, né, que a gente tem mais mulheres mais velhas, enfim, Uhum. a gente observa algumas estruturas cerebrais, que as mulheres que conseguiram ter um córtex frontal mais espesso, elas têm uma melhor fluência verbal, que é um tipo de cognição que a gente avalia também. Caramba, bem específico. Bem específico para a mulher. Então, assim, são coisas que a gente já sabia, isso que eu falo no dia a dia. Ah, a mulher, ela tem uma capacidade de comunicação, de ligação, de conectar coisas. E, de fato, a gente observa que a estrutura cerebral da mulher parece que ela é diferenciada. E no homem a gente não viu essa diferença. É a eterna brincadeira, né? Que mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo e os homens não conseguem, né? Aquela velha. Exatamente. Então, eu imagino como deve perder se, por exemplo, uma mulher, um homem, enfim, tem uma De dificuldade de auditivo. auditivo ou de Sim, visual, porque você tira o estímulo onde ela estava se comunicando, uma parte do sim, estímulo onde ela estava se comunicando. sim. Como que as estruturas respondem em relação a isso, cognitivamente, né? Não É, pode melhorar, né? sim. Não, esse é uma outra boa pergunta no Elsa. Tá vendo? Relacionar a audiometria com a estrutura cerebral. A Alessandra já Mas, veio falar comigo. Então, vamos anotar, as porque Alessanas, as esquecer aqui. Alessanas Eu tenho que cutucar ela e falar assim: olha, nós estamos com o número X, vamos lá. Vamos ficar. Ela já Adorei, veio já. adorei, adorei. É. Mas era justamente essa era a próxima pergunta, que era essa questão do uso da internet, do smartphone, nessa questão do estímulo, né? Então, vocês já responderam a pergunta, né? Se o uso da tecnologia aparecia nessas análises. Essa coisa, por exemplo, de você parar de interagir de alguma forma, e hoje a gente interage o tempo todo, né? E a poluição é visual, é auditiva, é tudo, né? Exato. Sim, Se isso é um marcador, E né? até, desculpa, Mariana, complementando, que acho que até vem da prática clínica, né? Muitas vezes vem uma pessoa com uma queixa de memória e a gente vê que aquela queixa não é de memória, ela é de atenção. Ah, tá. E vem e claro, com esse sim. hiperestímulo, né? Isso, mas eu sempre Tira a pessoa esqueço do foco. onde eu deixei a chave do carro. Não é Todo porque a mundo. pessoa. Porque Isso, esquece. Aham, isso, mas e aham. às vezes não é que ela esquece, ela não prestou atenção onde ela deixou. Não é que Exatamente. ela olhou e falou, não, está aqui, eu estou atento a isso, e Não, depois você ela tá, não você tá lembra atento a um mais. monte de Há um coisas. monte de coisas, Sim, menos onde botou a chave. sim, E aí sim. faz parte de novo daquela hipervigilância e a pessoa fica ansiosa porque entende que aquilo é uma queda de performance. E não é. E é Então, esperado, volta, né? E é, é até é esperado, porque tem esperado. essa história, né? Bom, vocês sabem melhor do que eu, né? De que rotina leva também a gente a esquecer, porque a gente tá fazendo sempre a mesma coisa, né? Porque a gente não tem que aprender a dirigir todos os dias. Por que a gente tem que aprender a andar de bicicleta todos os dias? Porque aquilo já tá, né, dentro da gente de alguma forma. Então, até eu deixo sempre a chave do carro no mesmo lugar. Aham. O dia que eu não deixar, eu não sei onde eu coloquei. Isso, exato. E em Então, especial porque aquilo deixou de ser uma questão. sim, Que tem tanta coisa te chamando a sim, atenção para outras sim, coisas. O filho que sim. chamou, Sim. a televisão que Mas alguém ligou. essa questão da gente responder mensagens, a coisa que a gente mais ouve hoje é: eu achei que eu tinha respondido a sua mensagem, né? É, Você lê e aí a Isso. pessoa fala: eu não respondi? Não, então eu respondi mentalmente. A coisa que eu É, mais ouço é: eu respondi, aí eu falo, então, mas eu não ouvi.
Eu vou só exato. resposta. Ainda não tô com essa habilidade, né? Ainda não. Né, então, mas é esperado, né, com tanto Isso, estímulo, mas as pessoas exato. começam a achar que elas estão com algum declínio, Isso, né, então, exatamente. olha só. Exatamente. Agora, o perfil cognitivo de quem envelhece hoje tende a ser diferente do que veremos nas próximas décadas? Olha, eu acredito que sim, Mariana. É claro que agora é futurologia, né? Futurologia, Agora é futurologia. perigosíssimo. É a nossa Agora, eu percepção, acho né? que, em especial, o nível educacional, falando mais para o cenário brasileiro, né? O nível educacional ele é um determinante tão forte, até para os outros, né? Para os outros fatores de risco, né? Ou para as condições que são associadas ao déficit cognitivo, mesmo os fatores de risco cardiovasculares, Atos de o vida. acesso a tratamento se a pessoa tem um déficit Sim. auditivo, né? Ele está tão ligado ao nível educacional que eu tenderia a achar, como o nosso nível educacional melhorou bastante, e se a gente pegar aí a- as cortes de nascimento, vamos Sim. dizer, né, quem hoje tem 70, 80 anos, era, quando era jovem, o nível de escolaridade no Brasil era bem menor, Sim. né? Então, exercendo futurologia, eu tendo a achar que isso também vai ter um legado Com nessa certeza. melhora na escolaridade. E, claro, o acesso à saúde melhorou como um todo, né? Acesso a tratamento. Eu tendo a achar que a gente vai ter uma mudança vinda dessa, eh, dessa mudança de estrutura, né? Claro que também a gente está falando de uma população que cada vez vai ter uma proporção maior de idosos. Sim, envelhecer Então, em mais. números absolutos, provavelmente a gente vai ver muitas pessoas com demência, né, com déficit cognitivo, mas se a gente ajustar para as mudanças ao longo do tempo, provavelmente o cenário será melhor do que o atual. É. Essa é meu exercício de É. futurologia. Não, eu acho também. Eu acho que apesar de em termos em números, vamos dizer assim, brutos, porque a gente vai ter um envelhecimento, né? A gente está tendendo aí um envelhecimento da estrutura populacional no mundo, né? Não só no Brasil. Então a gente vai ver mais idosos, vai ver mais doenças cardiovasculares, câncer, neurodegenerativas como demência, AVC, enfim. Mas uma coisa muito interessante que eu venho observando de novo, né? Voltando aí ao Elza, né? Porque é onde a gente tem o contato tete a tete aí com os idosos. Eles estão muito, e mesmo no meu dia a dia, né, na minha casa que eu observo. Hoje, uma pessoa com mais de 70 anos, ela se comunica muito bem com a internet, Sim. faz tudo. Se você for pensar, não precisamos ir muito longe, não. Acho que aos 10 anos, 15 anos, elas não tinham a mesma habilidade adquirida que elas têm hoje. Você imagina que uma pessoa depois de 70 anos aprender? Então, acho que isso é fantástico. Então, não vamos pensar só em coisa ruim por causa do envelhecimento, das doenças que estão aí pela frente. Eu sempre explico isso também. Eu acho que a gente tem que pensar o conhecimento adquirido pós o envelhecimento, que está muito maior. Que antes uma mulher com 70 anos, era uma mulher com 70 anos que ficava em casa, não aprendia mais nada e acabou. Hoje a gente vê as pessoas na faculdade, as pessoas mandando recado no WhatsApp, internet, Dirigindo. dirigindo, fazendo tudo. Eu dou exemplo até da minha mãe, que é muito interessante. Em 2006, 2008, quando eu estava fora, reclamava que ela não conseguia mandar um e-mail para mim, né, porque eu estava fazendo pós-doc fora, não foi me visitar, não sei o que lá. Eu não sei mexer na internet. Era na época do Orkut, acho que só. Porque no máximo estava começando o Facebook, eu lembro. Eu não sei mexer na internet. Hoje, eu peço várias coisas para ela, ela mexe em tudo. Nossa, que beleza. Quando a gente colocou o Elza cérebro, a gente falou, a gente vai ter um problema, porque tudo a gente pôs junto com a imagem, a gente faz vários questionários de rastreamento para poder ter um pouco de informação de saúde mental e cognição, né, que tem um pouco mais a ver com a questão cerebral, junto com a imagem. Então a gente falou assim, esses instrumentos de rastreamento, a rigor, eles têm que ser auto-aplicáveis. Então a gente comprou alguns tablets para pesquisa e deixamos alguns enfermeiros lá disponíveis, caso houvesse só a questão do instrumento de cognição, que é a pessoa da pesquisa que tem que perguntar para o participante. Já falou, nossa, vai ser um fracasso, que medo. Não sei, mas Vamos. vamos lá e vamos ver. Uma grata surpresa.
todos respondem muito bem, pedem pouca ajuda, eles pedem ajuda quando eles não entendem o que está sendo perguntado, criticando Tá, o os questionário. Tá, questionários, tá. no geral. Um ou outro que eles precisam ajudar, vamos supor, ele não sabe, ficou na dúvida e tal. Explicou, tá todo mundo lá com a canetinha clicando, passando a página, normal. Assim, eu fiquei muito bem impressionada, porque a ideia antes era a gente falar assim: olha, você vai pegar muito idoso, auto-aplicável não vai funcionar. Me falaram isso. Eu falei, é mesmo? Vamos ver então. Já é um exercício. Agora, um outro ponto também que não dá para ignorar, mas aí é absoluta futurologia, porque a gente não tem nem base para conseguir construir os cenários. Sim, É como vai ser com uma geração que cresce já acostumada com a inteligência artificial, esse é outro sim. ponto. né? É Porque o conhecimento isso, adquirido é uma coisa, se você já tinha uma base isso, boa, concordo com né? A você. gente a gente está pensando toda Como essa, será esse né? cérebro, Exatamente, tá essas criando essas pessoas? projeções, né? Baseado na dinâmica de população que a gente viu até agora. E pode Que ser conviveu com que tudo, né? Então, isso, exato. E Exato. veja, conviveu com né, tudo. e Conviveu no que mundo analógico, no mundo digital. isso, você fala assim, uma pessoa de 50, 60 anos, 10, 15 anos atrás, já teve um contato com a internet que ele conseguia se virar, e aí ele, aos 70, hoje já usa o e-mail, já acessa a internet com mais facilidade, uma mudança que a gente já viu nesse corte de 70 anos, aí numa década e meia, né? Isso. Então, tudo isso a gente está criando essa projeção baseado em como foi, como tem sido essa história. Pode Sim. ser que o uso da IA, dependendo da forma que ela for usada, né, o quanto ela entrar no dia a dia das pessoas, mude essa lógica. Não sabemos para Ah, que caminho. sim. Não sabemos para Exatamente. que caminho. Será que algumas Então, estruturas vão regredir? As pessoas falam isso. muito sobre isso, né? Eu Sobre imagino assim, isso. complementando, desculpa, Eita, mas só para não perder o gancho. Eu fico pensando que as estruturas relacionadas com as emoções, por exemplo, né? Estruturas cerebrais, né? Uhum, É, isso. hipotálamo, enfim. Como que vão estar essas estruturas? Será que elas vão estar regredidas? Que as Uhum. pessoas, inclusive, têm medo de entrar em contato com as emoções, né? Sejam elas É, boas, ruins. Aí, de novo, a ansiedade. Não, não posso sentir isso. Não, e se eu sentir isso, o que que vai acontecer comigo? Uhum. E máquina, 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 IA, IA, IA. E aí eu paro de pensar, eu dou para IA pensar, não é isso. A gente sempre discute isso, né? Que a IA é uma extensão do seu cérebro, Sim, você comanda. isso, não o contrário. Sim, sim. Então eu fico muito preocupada com essas crianças que já estão isso. interagindo, E já é exatamente. uma E já realidade. é uma realidade. E interagem pouco no social, né? Que acho que é Então, isso que também que é o Isso, é uma troca, né, da é, interação porque nós social sabemos direta com a interação com a máquina e agora com a IA, isso a gente já via com as redes sociais, né? isso. E agora com a IA, eu acho que eu passo além, porque é isso que a professora Alessandra disse, é, o raciocínio fica para a IA. fica para IA. A É, emoção, cadê? exato, Uhum, exato. É uhum. isso que eu Então, observo muito também. As crianças, elas deixaram um pouco de brincar no ponto de vista velho, né? Old fashion, né? Na maneira velha, né? Das brincadeiras, Sim. de correr, de futebol, enfim, de queimada. Às vezes, quando a gente apresenta algum jogo diferente, elas ficam maravilhadas. Eu falo, onde você viu isso? Elástico, né? isso, Sim. Corda, não sabe pular, não tem coordenação. Eu fico chocada. Vocês vão ter que abrir uma nova extensão do ELS agora para estudar, né, Os offsprings, é, né? né, isso, exato. as crianças que As estão crianças dos crescendo no 11 IA, anos. né? Que É, realmente isso é uma. Porque hoje se especula muito, mas você não tem dados que sustentam ainda porque é novo, né? Exato. Mas você ouve muita gente criticar a IA por esse lado, né? De falar assim, o cérebro vai regredir, vai atrofiar, né? Então, De fato, a gente não sabe, né, não qual vai sabe, ser não o sabe, efeito. não sabe. É que a gente tem que estar preparado. Eu acho que haverá efeito. sim, Dificilmente não não vai. haverá. Isso, exato. Exatamente. Ó, mais uma pergunta pro Elza, hein? Eu vou anotar tudo aqui, vou anotar tudo. Bom, quando analisamos fatores como hipertensão e diabetes na corte, o controle dessas condições ao longo do tempo aparece associado a diferenças nas avaliações cognitivas? Os dados mostram isso? Mostram, né? Nós temos aquele paper que a gente avaliou, Life O que a Essential. gente. Isso, como a professora Alessandra falou, né? Existe uma relação
entre os fatores de risco cardiovascular, e aí essa métrica do Life Essential Essential 8, Weight? ela é muito boa para isso, porque ela leva em consideração não só o fato da pessoa ter o fator de risco, mas também o grau de controle que ela tem. Uhum. Isso, a aderência aos fatores, né? Exato, Que é isso que a exato. gente mede nessa métrica. Isso. E tem uma relação com a evolução da performance cognitiva, Cognitiva. que isso Certo. né, no ELS, isso é uma outra coisa importante também da gente apontar, né? Agora, com o temático da professora Alessandra, a gente está avançando dentro do próprio diagnóstico de demência e vendo lesão estrutural cerebral, né, com os participantes fazendo a ressonância. É, muita gente tem de produção do ELSA com relação à performance cognitiva. Isso, E a gente. funcionalidade. A gente não tinha Isso, o exato. estrutural. Uhum. Exato. E nesse ponto, agora, com os dados da professora Alessandra, a gente pode avançar para isso também, né? Exatamente. Mas com performance cognitiva, sim. Uhum. Muda a. É esperado algum grau de diminuição de performance ao longo do tempo, né? É, Depois dos 50, 60 anos, né? Uma diminuição, mas ela é maior nos indivíduos que têm uma pior saúde cardiovascular, medido nessa. isso. E isso a gente já viu uma relação, né? E é uma coisa que a gente vai estender, inclusive comparando com outras coortes também. Então, um dos nossos próximos estudos aí é comparar com o CARDIA, que é uma coorte nos Estados Unidos com características semelhantes ao ELSA, com exceção da estrutura populacional, racial, tal. E a gente vai comparar esses fatores do Life Essential com doença de pequenos vasos, depois Uhum. associar também com a questão cognitiva. Então, quer dizer, é o estrutural e a gente também faz ressonância funcional, resting state, que a gente fala que é em estado de repouso, para ver se de fato o que eu vi na funcionalidade, ele tem um substrato anatômico e funcional no cérebro. E qual é a participação desses fatores principais de hábitos de vida e cardiovasculares, né? Então é aí que a gente está avançando agora, juntando, né, todo o quebra-cabeça aí. Muito bom, muito bom. Agora, vamos falar um pouco do SUS, né? Então, ao pensar no papel do SUS diante do envelhecimento da população, onde vocês enxergam o maior potencial de impacto? Na prevenção precoce, na atenção primária, na redução de desigualdades regionais ou na organização do cuidado à pessoa idosa? É tudo. Tudo, todos eles soma. Mas, Wither, se quiser. Como eu disse, o maior fator, ele é social, né? Sim. Ele é nível educacional, Hum, né? O que não tira também o protagonismo da assistência à saúde nesse desenvolvimento, né? Então, e nisso também, né, claro, eu falei, eh, o nível educacional no Brasil melhorou bastante nas últimas décadas, o acesso à saúde e tratamento também melhorou bastante. A gente tem uma rede de atenção primária que tem uma cobertura muito ampla, né? E nesse sentido, o acesso ao tratamento uhum. melhorou bastante. Demência não é seja ela de origem vascular, porque o que se consegue fazer é tentar evitar outros eventos vasculares pelo controle desses fatores de risco. Quanto à demência de Alzheimer, o tratamento ele ainda é limitado. Também avançou nas últimas décadas, né? Mas hoje não seria uma estratégia populacional, não seria melhor aguardar para tratar quando aparecer a demência. Então, esses fatores e tem se consolidado essa relação com a perda auditiva também, né? Acho que melhorar o acesso a esses tratamentos que ainda são restritos quando se vai para a rede particular, são bastante caros, né? Uhum. Não é algo que a pessoa consegue custear, então pode ser um investimento importante. Pode ser um Uhum. investimento importante, Uhum. né? E, ó, e várias coisas em saúde, elas se correlacionam, né? Então, a gente está falando aqui de demência especificamente, mas se a gente for falar de envelhecimento saudável, né? Várias dessas estratégias vão confluir. Por isso que eu disse tudo, né? Isso, exato. Várias estratégias vão confluir. Então, ter uma rede de atenção primária que seja efetiva, que consiga Sim. fazer o acompanhamento das pessoas, mesmo que a gente não esteja pensando exclusivamente na demência, vai também melhorar.
com o certeza. quadro da Sim. demência no futuro, É, né. e eu acho assim, e eu aplicaria muito na questão de prevenção, de estímulo às atividades, de inclusão do idoso nas grandes cidades, que eu acho que a as grandes cidades são muito agressivas, elas não são acolhedoras, né. O acesso tem melhorado, como a Ita falou? Tem, mas assim, longe de ainda estar adequado para uma pessoa possa caminhar tranquilamente numa Avenida Paulista, por Hum. exemplo, e poder fazer o que ela quiser sem o risco de tropeçar e não acontecer alguma coisa, Sim, sim. entendeu? Então eu acho que vai muito além da questão de serviços de saúde, eu acho que é de acolhimento mesmo das sociedades para uma, população que está envelhecendo e que não aceita o ritmo das pessoas também. Então você vê às vezes uma pessoa, mais idosa, dirigindo um ritmo lento, você tem certeza que ela está com dificuldade ali. Sim. Buzina, 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 Atravessando sai a na frente, rua, né. não ajuda. Sim, Então você vê como vai mais além, é o que faz, ela vai se retrocedendo naquilo que sim, ela estava indo num ritmo mais lento. sim. Então eu acho que, de novo, a questão educacional de pôr a população em contato mais com essas pessoas, de abrir mais campos de atuação nas universidades, nos SESCs que sejam, melhorar as vias de para elas poderem caminhar, parques e tudo mais, você vê, é muita coisa. A gente observa no Elsa, a gente ainda não fez essa associação, mas as pessoas que têm uma rede de conexão social, mesmo depois de aposentadas em casa, muito maior, elas são muito mais ativas e com certeza elas têm uma saúde cerebral melhor. Então, é tudo, né? É É, do macro eu para o acho que micro. nessa dinâmica das grandes cidades, né, que ele estava comentando, entra de novo a questão do nível socioeconômico, porque essas cidades vão criando prédios, né, enfim, e as pessoas vão sendo jogadas às vezes já com uma idade maior, cada vez mais distantes, e mudando o ambiente, Uhum, Sim, né? também. Então, imagina perdendo a sua rede de apoio. uhum, Então, essa não só dentro da grande cidade é difícil às vezes a pessoa criar essa rede, como a pessoa que está lá dentro, pela própria dinâmica atual, ela acaba sendo forçada a sair da cidade e aquela rede que ela tinha, ela perde, É, uhum, né? Você uhum. vai é. afastando as pessoas. Isso também é. E claro, quem tem um nível socioeconômico menor tem mais risco De ser de excluído ser mais excluído. ainda, né? Não Exatamente. só por ser pela idade em si, mas é porque a cidade ela não traz uma atração, né, para a própria pessoa poder falar assim: olha, eu posso realmente caminhar aqui porque é Uhum. seguro, não vai acontecer nada. Isso É, tudo vai. exato. Ela muda de ambiente, às vezes é o suficiente para ela não sair mais de casa. Sim, Exatamente. sim, sim. Complexo. Bom, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta, uma última pergunta, e gostaria também que vocês gravassem a mensagem de aniversário dos 60 anos da Revista de Saúde Pública, né? Sim. Mas, então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Qual deveria ser a prioridade estratégica do Brasil hoje, se quisermos ampliar as chances de envelhecer com autonomia cognitiva nas próximas décadas? Futurologia de novo, mas vamos lá. Sim. Futurologia, eu acho que baseado na educação, né? Na educação, acho que dos governantes e dos governados, que eu acho que precisa ter essa racionalidade, né? Entre as pontas aí. Como me tratar bem, como que essa informação vai chegar. Então, assim, eu Uhum. acho que é um desafio nosso até poder aqui na ponta, na academia, como que a gente vai passar essa informação para gerar essa educação de melhor saúde. Uhum. E como os governantes poderiam pegar essa nossa informação e poder disseminar na população, seja por qualquer mídia social, de uma forma correta, sem ser fake news, e que façam as pessoas de fato assimilar para poder envelhecer bem. Uhum. Porque a todo tempo, como você falou, a gente está combatendo fake news ou explicando aos participantes. Ele falou assim, mas não é tão difícil assim, não é tão difícil assim. Por que que então no meu posto de saúde não é feito isso? Por que que então eu não escuto isso na televisão? É. Então é uma coisa que eu sempre fico pensando, né? Que a gente produz, 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 mas a gente também tem essa missão aí de poder, de ter que passar isso para frente de uma forma que não demore tanto, entendeu? Para chegar na população e de fato a, a- o governo, os indivíduos da sociedade possam usufruir de tudo isso que a gente está falando. Uhum, uhum.
Não sei se eu respondi bem, Respondeu, claro. Eu também acho, vou na mesma linha, acho que é continuar investimento em educação, acho que isso é fundamental. A criação de redes de apoio, né, para interação social e acesso a tratamento de saúde de qualidade, né, acesso à Sim. saúde de qualidade. Uhum. Acho que isso Então, são os 3 pilares. Uhum, uhum. E qual a sua mensagem para a revista? Que ah, você faz parte dela, pois inclusive. é, pois é. Muito grata aí pelo convite. Eu acho que a Revista de Saúde Pública, ela vem disseminando informação, né? Tantos longos anos e de boa qualidade. Tá de parabéns desde os seus editores até os seus autores que publicam os artigos, enfim. Faz parte da nossa faculdade, faz parte do país, né? Uhum. É um legado muito importante que eu fico muito grata de participar aí da Revista de Saúde Pública. Parabéns, Revista de Saúde Pública. Também dar os parabéns para a Revista de Saúde Pública, desejar mais 60 Opa! anos e que ela fique e que ela continue tendo o seu impacto dentro da sociedade, tanto na comunidade científica quanto para toda a sociedade, principalmente dentro do Brasil. Mas a gente sabe que é uma revista que tem impacto internacional. Sim, exatamente. Por mais 60 anos, então, Mais né? 60. É, Bom, eu agradeço muito pela conversa. A gente poderia ficar horas aqui batendo papo, né? Conversa muito, muito agradável. Muito obrigada. E importante, né? Vocês levantaram pontos importantíssimos sobre essa questão do envelhecimento. Mas também, né? Quem quiser saber mais consegue, né? Procurar os trabalhos de vocês, do próprio Elsa, né? Então, fica esse convite. Esse foi mais um episódio do Para Além do Artigo, podcast da Revista de Saúde Pública. Se você gostou, acompanhe a revista nas plataformas digitais e siga o podcast para não perder os próximos episódios. Aproveito também para agradecer a equipe que produz esse podcast. Até a próxima.